Louvado seja Deus, que é a suprema consciência do nosso mundo, o nosso Cristo terráqueo, nos abençoe e nos envolva nessa vibração de paz, quando, de maneira tão crística, tão divina, tão especial, nós vamos apresentar mais uma vez conceitos fundamentais sobre por que, exatamente agora que nós estamos adentrando o Aquário, a espiritualidade superior nos induz a apresentarmos o livro Cristo, Médium de Deus. Jesus, Médium do Cristo, e nos induz a que adquiramos uma consciência a ponto de sermos médiuns de Jesus. Nós não temos, e no meu caso, o vocabulário é muito pequeno para dizer para os meus companheiros, encarnados e desencarnados, a alegria de estar, o bem-estar, de estar representando a divindade, tendo como modelo sagrado o Nazareno Mestre. Que ele nos inspire, que ele nos ampare e que a nossa voz seja misericordiosa, apresentando essa proposta. Tudo é uma questão de época e nós já estamos no terceiro milênio. Já estamos em aquário, na vibração do mentalismo, no despertar da nossa força superior. E o que é mais agradável, mais divinal, mais especial, é essa certeza de que somos amparados por Jesus. E aí, nós, à proporção que nós formos entendendo, compreendendo, assimilando a proposta do livro, Cristo, médium de Deus, Jesus, médium do Cristo, imaginemos o salto qualitativo das nossas aspirações. Quantas maravilhas nós alcançaremos pela elevação da nossa frequência mental. E aí o propósito saudável, porque vai tratar da autocura. É aquele momento que a frequência da nossa alma, o nosso eu divino, nosso Cristo interno dará saltos qualitativos para curar as nossas doenças físicas, elevar a nossa frequência para nossas curas mentais e espirituais. É divinal, a gente fecha os olhos e imagina quantas maravilhas do outro lado do mundo, para que nós adquiramos a voz misericordiosa e possamos, com a nossa voz, com nossa divina essência, auxiliarmos na cura dos nossos semelhantes, encarnados e desencarnados. E como nós estamos no terceiro milênio, na era do mentalismo, na era da força da alma, nós já vamos esboçando a nova teologia, a teologia própria para uma escola secundária. Então, tudo isso faz parte do programa da era de Aquário, do momento especial do planeta, para que nós adequadamente implantemos uma nova teologia no planeta Terra. Então, compreenderemos de maneira tão objetiva. Observemos, repetindo, nós estamos representando a maior autoridade moral que no planeta Terra teve o nome de Jesus. Imaginemos. A química, a alegria da nossa alma, o quimismo do nosso ser, os neurotransmissores, os nossos chakras superiores, trabalhando para alimentar a nossa vida e envolver, pelo magnetismo divino, todos aqueles que a nossa mente alcançar. Então aí surge a divina lei do amor e a mediunidade intuitiva, um excelente capítulo para todos nós entendermos como é que tudo é em função de uma época. E agora, além do século, do milênio novo, nós estamos também num ciclo novo, começando em Aquário. Então, estejamos todos atentos para que surja em nossa alma, em nosso ser, essa alegria,
um estado tão divinal, tão angelical, tão especial, aquela certeza que eu sou porta-voz dos céus, tendo Jesus como meu guia, meu modelo. E aí nós vamos despertando que o amor é a substância criadora, é a substância da vida. O amor não precisa de nenhum intérprete. Não, por ser universal, não é terráqueo, não é marciano, não é jupiteriano, não faz parte do nosso sistema planetário, não faz parte da nossa galáxia. Amor é universal. Por isso que todos, de qualquer natureza, de qualquer reino, numa manifestação de amor, entra no estado de júbilo, no estado de leveza. E aí surge aquela maravilha na nossa alma, o espírito altruísta. Cada vez mais ele vai se deter em servir com uma mão, conforme o nosso sublime mestre nos orientou. Servir com uma mão sem que a outra perceba. Simplesmente servir. E aí vem a gratidão nesse despertar da nossa divina essência, do nosso Deus interior, vem a gratidão, que é o capítulo 11 do livro Cristo, Médium de Deus. Gratidão é saúde, saúde para nossa alma, saúde para o nosso ser, saúde para o nosso espírito. E quando nós, ou a proporção que nós vamos despertando, gratidão por mais uma oportunidade de estarmos encarnados, representando os anjos, e entre tantos eles, milhões de anjos, de arcanjos, de consciências ascensionadas, nós nomeamos Jesus como nosso guia. Então, surge então a chamada felicidade. Então, a felicidade são ondas de amor emitidas por aqueles que de alguma maneira foram beneficiados por nós. Dessa maneira, o capítulo 12 vai nos induzir a que o homem seja ou personifique a vontade de Deus. Então, a nossa persona, as nossas máscaras, naturalmente cairão no percurso do nosso novo momento planetário, Aquário. Então, nós vamos ser muito mais transparente, muito mais intuitivo, muito mais plenos de Deus nas nossas ações e, sobretudo, nas nossas reações. O fraternal amor evangélico. Imaginemos o prazer. Olha essa figura que está aqui no nosso vídeo. Olha o prazer, a química, o nosso organismo, a nossa alma, o nosso ser, tudo muda só em nós concebermos a presença de Jesus, o nosso Nazareno Mestre, nas nossas aspirações. É magnífico, é lindo, torna a nossa essência, o quimismo do nosso organismo uma maravilha. E é dessa maneira que surge em todos nós a autocura. E com essas concepções muito próprias, muito adequadas para a era do mentalismo, nós vamos conceber que não existe distância entre o homem e Deus, porque já temos evolução para alcançarmos um conceito que nos leva. Não existe Deus sem vida, nem existe vida sem Deus. Então, se não existe vida sem Deus e não existe Deus sem vida, não existe vácuo no universo de Deus. Porque onde tem Deus, tem vida. Onde tem vida, tem Deus. E aí já começamos a perceber a universal imanência e transcendência de Deus na criação. Onde tiver algum corpo criado pelos prepostos de Deus,
ali tem vida. E para nós aqui, a universal imanência de Deus na criação, mineral, vegetal, animal, hominal, encarnados e desencarnados. Onde tem vida, tem Deus. De- O capítulo 16 nos fala, amor, a divina linfa da vida. Que maravilha, que bem-estar. Só em pensarmos, amor, a divina linfa da vida. Então, isso nos leva a compreendermos que quanto mais se ama, mais se revitaliza. Então, nós já estamos na era de Aquário, na era do mentalismo, para apresentarmos o que a espiritualidade sinalizou e chamou de adventos crísticos, a renovação do cristianismo, que já introjetamos em nossa essência a divina linfa da vida, o amor. Com essa postura mental, nossa vida social, a ética nossa será embasada na mensagem evangélica trazida ao mundo pelo Nazareno Mestre. E a culpa deixará de existir. Ora, em sendo a culpa a principal causa dos nossos desencarnes antecipados, e nós que já temos a compreensão de que a gratidão deve ser interiorizada por todos nós, a agradecermos a Deus pela oportunidade de mais uma reencarnação, para aprendermos e ensinarmos. Assimilamos, sobretudo, o Evangelho do nosso Mestre Jesus. E com essa postura nova mental, surge em nós um item importantíssimo para a nossa alegria corpórea, para a nossa saúde corpórea, em função da nossa saúde expressa através do nosso corpo. Então a aura muda, tudo muda, o nosso semblante muda. Então nós colocamos no capítulo 18, alegria é o triunfo da vida. Esses triunfos externos respeitemos, mas o que nos leva a essa concepção de que somos alegres, felizes, motivados pelas causas superiores, pelas causas transcendentais, é alegria, porque a alegria é o triunfo da vida. Aprendemos que bondade é perfeição moral. Ora, em sendo a primeira lei da vida, amarmos a Deus sobre todas as coisas, que é a moral, então a bondade é riqueza da alma, é riqueza do nosso espírito, é riqueza de todos aqueles que, no corpo ou fora dele, já têm uma percepção para agradecer ao Supremo Criador, que através dos seus prepostos, com o nome de arcanjos, engenheiros siderais ou cristos, criaram mundos para a nossa vida, para nós aprendermos a expressar alegria, semblantes agradáveis, porque a bondade de Deus é infinita. Com isso, nós vamos tendo uma percepção da nossa conexão consciente com Deus através da oração. E como nós já aprendemos que orar é abrir a boca, já não ficaremos mais focados na oração das religiões. Orar é abrir a boca. Em qualquer conversa mais simples, em qualquer momento, em qualquer ambiente, o nosso falar, estaremos abrindo a boca. É uma oração. Então, oremos, cantemos, louvemos o Senhor da vida. Aleluia, Senhor. E nossa alma, nosso ser, o quimismo do nosso organismo, as nossas conexões cerebrais, quantas maravilhas nós produziremos em nosso organismo, à proporção que nós vamos fazendo essa conexão com Deus. E aí, cada vez mais elevados, numa frequência mais sutil, nós conheceremos, conceberemos, sentiremos que a vida não, na vida não tem morte, ou seja, a vida sem morte, porque somos eternos e imortais. Imaginemos o quanto muda o quimismo do nosso organismo, a certeza de que somos imortais. Apenas o corpo
é, é variado, é alterado, mas a nossa essência espiritual não tem, não tem fim. E com essa postura mental, gente, sou eterno, a nossa saúde passará a ser outra. E aí surge aquilo dentro de nós, a força mantenedora da ascensão para Deus. E a gente passa a ter aquele foco. Ao invés de ficarmos com um foco tão material, tão próximo dessas coisas existenciais, nós teremos a nossa vida existencial, seguindo a ética e a moral que Jesus nos ensinou, mas temos um foco que transcende a forma. E enquanto nós não tivermos um foco que vá além da existencialidade, nós não sentiremos a essencialidade que é eterna. Dessa maneira, nós vamos tendo uma visão mais cósmica da vida, mais transcendente, porque só em concebermos a morte não interrompe a vida, imaginemos. É como se nós olhássemos para o universo com os olhos da imaginação e observássemos. Estou aqui no planeta Terra, num sistema planetário. Tem Sol, tem uma constelação, tem planetas. Daqui a pouco já dilato, eu estou numa galáxia, no universo com bilhões de galáxias, de bilhões de estrelas, bilhões de sóis, de quasares. Imaginemos só a química do nosso organismo. Então dá para nós entendermos o título do livro. Cristo, sinônimo de amor universal, sinônimo de amor incondicional. Cada palavra, cada frase, cada página que nós vamos estabelecendo. Cristo, amor. Cristo, vida. O nosso organismo estará se alimentando ou alimentado da essência de Deus. Porque Deus e vida, vida e Deus é a mesma coisa. Então, com essa postura, quando nós formos chegando ao finalzinho da nossa leitura reflexiva, nós vamos ver que o Apocalipse é um acontecimento natural. É preciso que almas que se detêm nas questões tão primárias recebam uma, uma força interior para sair daquela mesmice. E essa força surge de maneira muito especial com a dor, porque fomos oportunizados para melhorar a nossa frequência, aspirarmos os céus, deixarmos as coisas corriqueiras do plano material pelo amor e não conseguimos. Então, a dor é uma dádiva, é uma bênção. A morte física é outra dádiva, é outra bênção. Porque num segundo nós poderemos deixar essas coisinhas tão próprias da existencialidade e voltarmos à nossa essencialidade. E o livro encerra falando um pouco sobre o princípio universal do eu sou. Imaginemos, para todos nós, quando Jesus falou, eu sou o caminho, eu também sou a verdade, eu também sou a vida. Olha a vida que ele deixou, olha o exemplo que ele deixou para todos nós. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Então, se nós somos a verdade, falemos da verdade, no nosso nível de entendimento, no nosso nível de evolução, porque ainda não temos uma graduação moral para expressarmos as magníficas e maravilhosas figuras que existem nos planos além do plano material. A gente imagina como deve ser o astral superior, o plano mental, o plano búdico, o plano dessas superconsciências, que também são espíritos iguaizinhos a nós, criados por Deus, mas já têm uma visão que transcenda ao plano material. Então, eu sou vida. Então, que eu me alimente a minha vida com os panoramas mais ricos de valores morais. Eu sou o sal da terra. Imaginemos quanto que a nossa presença, a nossa voz, o nosso magnetismo pode servir de um tempero cósmico para aqueles que forem alcançados pelas nossas palavras.
que foi alcançado pela nossa aura, pelo nosso magnetismo, sinta-se impulsionado para deixar essas vibrações mais inferiores e darmos saltos qualitativos, saltos quânticos nas nossas aspirações. Então, que o Senhor da vida do nosso planeta, o Cristo terráqueo, médium de Deus, e que Jesus, o nosso guia e guia da humanidade, médium do Cristo vida, do Cristo amor, nos abençoe agora e sempre, e na nossa tela mental, ele faça parte diária, em todos os momentos, em todos os segundos, sem perdermos a nossa individualidade. Olhemos para essa figura que está na tela e ver se nós não sentirmos aquele garbo. Graças a Deus, já tenho evolução para representar um espírito angelical tão perto de todos nós, humanidade, porque não existe distância entre nós e a manifestação do amor. Jesus é um elo divino com Cristo amor, e com isso nós utilizaremos as nossas mãos, transformaremos as nossas mãos em ferramentas sagradas para todos ou em todos aqueles que nós tocarmos, um simples aperto de mão, sejamos intermediários entre a vontade suprema do planeta, o Cristo, e o nosso médium do Cristo, Jesus de Nazaré. Bênçãos para toda a humanidade, envolvendo todos os reinos, mineral, vegetal, animal, hominal, também para os desencarnados. A bênção do Cristo Senhor, nosso irmão maior, através do olhar, da voz, das mãos do nosso querido e sublime peregrino, Jesus de Nazaré. Bênçãos para todos nós.